Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: discriminação contra as mulheres. Vou falar para vocês acerca do principal tratado global que cuida do tema, bem como os seus reflexos no território brasileiro e no cenário das relações exteriores. No segundo bloco, meus amigos, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, abordando aspectos que não foram cuidados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro e último bloco o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O programa de hoje será estupendo, meus amigos. Vamos agora para o fantástico tema do dia. Olá, meus amigos. Na nossa aula de hoje do programa Prova Final, vou falar para vocês sobre as discriminações contra as mulheres. Inicialmente, cabe-me afirmar que é necessário discorrer sobre o principal tratado internacional de caráter global sobre o tema. Cuida-se da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Esse tratado internacional é bastante relevante no cenário das relações exteriores. E ele estabelece, de plano, um conceito envolvendo a discriminação contra as mulheres. E eu posso lhe dizer que se cuida de toda distinção, exclusão ou restrição fundada no sexo e que tenha por objetivo ou consequência prejudicar ou destruir o reconhecimento, gozo ou exercício pelas mulheres, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou mesmo em qualquer outro campo, meus amigos. Esse tratado internacional, ele se mostrou extremamente importante por uma razão muito simples. Houve um grande número de assinaturas e ratificações. No entanto, isso trouxe como consequência uma fragmentação da Convenção. Isso porque estamos diante do tratado internacional que possuiu o maior número de reservas materiais. Foram 88 reservas materiais feitas por 23 diferentes estados. É importante lembrar para vocês, meus amigos, que as reservas são ressalvas realizadas por um estado ao assinar, ao manifestar expressamente o seu consentimento, quando da aprovação de um tratado internacional, ou mesmo de sua promulgação no direito interno. Desse modo, podemos verificar claramente que tal tratado internacional foi atingido em muitas de suas regras. Afinal, posso dizer para vocês
que, em regra, um Estado não se mostra obrigado a assinar um tratado concordando com a íntegra de seus dispositivos. Ele pode fazer ressalvas, reservas, objeções. Isso é importante para o Estado para que possa integrar o tratado no seu ordenamento jurídico. Ou ainda, meus amigos, de uma forma mais simples, modificar disposições desse tratado internacional para essa perfeita adequação. No entanto, destaco para vocês que as reservas não são permitidas quando o tratado internacional expressamente proibir, como acontece, por exemplo, no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. A reserva também vai se mostrar completamente incongruente quando ela atingir categoricamente o objeto do tratado, colidir com ele. Por exemplo, no Protocolo de Quioto de 1997, seria impossível falar em reservas às cláusulas que estabelecem a diminuição na emissão de determinados poluentes na atmosfera. E por fim, mas não menos importante, podemos concluir que reservas também não podem ser feitas no caso de tratados internacionais bilaterais, que possuem apenas duas partes, já que, diante dessa hipótese, o consenso deve ser total. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher já foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, pelo Decreto 4377 de 2002. Essa incorporação, meus amigos, se procedeu na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ou seja, segundo o mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 2008, estamos diante de uma norma supralegal. Apenas para recordar para vocês, meus amigos, a norma supralegal é aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher estabeleceu em seu bojo, no artigo 4º, as ações afirmativas. Assim, cabe-nos saber o que são ações afirmativas. Posso lhes dizer que estamos diante de medidas especiais de caráter temporário, que têm por objetivo acelerar a vigência de uma igualdade de fato entre homens e mulheres, e não são consideradas discriminação, mas de nenhuma maneira implicarão, como consequência, na manutenção de normas desiguais ou distintas. Essas medidas, meus amigos, deverão ser colocadas de lado quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento tiverem sido atingidos. Assim, meus amigos, de uma maneira mais simples, podemos concluir que quando falamos acerca das ações afirmativas, temos medidas de caráter temporário que estabelecem uma diferença jurídica entre determinados grupos sociais, com a finalidade de que se alcance uma igualdade de fato entre eles. Como expliquei anteriormente, tais medidas não podem ter caráter definitivo. Caso contrário, vão estabelecer uma discriminação. Também destaco para vocês que a consideração inerente à discriminação contra a mulher observa suas características intrínsecas. Em outras palavras, posso lhes dizer que a mulher não pode ser discriminada em face de qualquer situação,
devendo ser preservados os direitos que lhes são inerentes. Essa consideração independe de seu estado civil. Os direitos no casamento devem ser iguais para homens e mulheres. Medidas protetivas são alcançadas no cenário interno de um Estado. E, nesse aspecto, posso lhes dizer que no cenário jurídico brasileiro, temos, com a incorporação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, direitos que são devidamente protegidos. Existe também, meus amigos, tratado regional que cuida do tema, preparando o ordenamento jurídico para a proteção da mulher contra a violência. Esse tratado internacional de caráter regional atinge os estados que pertencem à OEA, Organização dos Estados Americanos. Sob esse ponto de vista, é necessário destacar que houve norma interna criada para proteger a mulher contra a violência doméstica. Essa norma, a Lei Maria da Penha, teve por base a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, que cuida de proteger a mulher contra a violência, e também o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos. O surgimento de uma norma interna para a proteção da mulher contra a violência doméstica encontrou o seu histórico no caso Maria da Penha Maia Fernandes. Como todos nós sabemos, Maria da Penha Maia Fernandes foi severamente seviciada pelo seu marido, tendo sido vítima de tentativas de homicídio. Maria da Penha Maia Fernandes levou o caso ao Poder Judiciário brasileiro, que, após longo tempo, ainda não havia apresentado uma solução definitiva. O que fez então Maria da Penha Maia Fernandes? Lastreada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, pela Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, ingressou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, requerendo um parecer consultivo. Esse parecer consultivo foi devidamente elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estabelecendo que o Brasil deveria pagar uma indenização a Maria da Penha de R$60 mil e criar uma norma interna para a proteção das mulheres contra a violência doméstica. O Brasil seguiu a disposição desse parecer consultivo e cumpriu, criando no direito interno, a Lei Maria da Penha. É importante destacar que a Maria da Penha Maia Fernandes peticionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio de uma entidade não governamental, reconhecida no território de um ou ainda mais estados que pertencem à Organização dos Estados Americanos. Essa entidade não governamental é denominada CLADEM, é a Comissão Latino-Americana para a Defesa da Mulher. Continuando a falar acerca da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, é necessário mencionar que acerca das reservas também foram elas elaboradas pelo Brasil. É isso mesmo, meus amigos. Por mais incrível que possa parecer, o Brasil elaborou reservas em face dessa convenção internacional. O diploma data de 1979, mas ele encontrou a sua incorporação no cenário jurídico brasileiro em 1984.
Para ser muito claro com vocês, preciso mencionar que em 1984 o Brasil encontrava-se sob a égide de outra Constituição. Na verdade, a Emenda Constitucional número 1 de 1969. E essa Carta Magna estabelecia categóricas diferenças entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito às situações inerentes ao casamento e à sucessão de bens. Por isso, em 1984, o Brasil realizou diversas reservas à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Claro, especificamente reservas inerentes às situações envolvendo o casamento e a sucessão de bens. Especificamente, vamos verificar que as reservas brasileiras guardaram corpo no artigo 15, parágrafo 4º. Também no artigo 16, parágrafo 1º, mas não a íntegra dele, apenas as alíneas A, C, G e H. Como lhes disse, ali traçavam-se regras de igualdade entre homens e mulheres na situação de casamento e sucessão de bens. As reservas vieram porque a nossa Constituição estabelecia diferenças para esses casos. A Convenção não admitiu tais diferenças. No entanto, não houve qualquer vedação às reservas brasileiras, pois, em face de uma omissão de proibição, elas foram devidamente possíveis. Imaginamos que, com o advento da nova Constituição Federal, em 1988, existiram diversas retiradas das reservas. Não é verdade? No entanto, meus amigos, em 1998 isso não aconteceu. As reservas brasileiras não foram retiradas, apesar de a atual Constituição estabelecer claramente a igualdade entre homens e mulheres perante a lei. As reservas brasileiras foram retiradas apenas em 1994. Diga-se de passagem, quando houve a incorporação do outro diploma de caráter regional, a Convenção de Belém do Pará. Talvez, discute-se na doutrina, isso tenha sido uma influência para a retirada das reservas brasileiras. Em 1994, o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali, recebeu o comunicado da retirada das reservas brasileiras à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. No entanto, meus amigos, a promulgação do diploma não aconteceu naquele mesmo ano. A promulgação apenas foi surgir em 2002, pelo Decreto 4377. Observem que naquele mesmo ano, outro tratado internacional foi devidamente incorporado no cenário jurídico brasileiro, qual seja o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Em seu bojo, existem diversos crimes, como os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e a agressão internacional. No entanto, não se verifica explicitamente uma proteção inerente à mulher em face de qualquer forma de discriminação. Por isso, e por outras questões inerentes à nossa legislação, posso lhes dizer que tal tratado internacional, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ainda é aplicado no cenário jurídico brasileiro. O principal aspecto leva em consideração o conceito de discriminação contra a mulher
que eu lhes transmiti no início do nosso encontro de hoje. Espero, meus amigos, que as minhas explicações tenham sido muito úteis para a sua cognição do tema envolvendo a discriminação contra as mulheres. Agora, vamos prosseguir juntos para o segundo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Vocês verão que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Nesse instante do programa, vamos aprofundar o assunto, cuidando de aspectos que não foram abordados aqui no tema do dia. É importante salientar que você também poderá enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos agora então para o segundo bloco com o Pergunte ao Professor. Olá, meus amigos. Agora, no Pergunte ao Professor, vou responder importantes questões sobre o tema aqui cuidado, abordando aspectos que não foram analisados no tema do dia. Você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Existe um comitê sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher? Marcos Vieira, um grande abraço a você e a todos os nossos alunos e espectadores de São Paulo. Destaco para você e a todos que acompanham o programa Prova Final que sim, esse comitê existe. Diga-se de passagem, a violação grave e sistemática dos direitos humanos das mulheres em um Estado pode ser investigada pelo Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, que recebe diversas petições com denúncias de violações a esses direitos. Lembro vocês, meus amigos, que nos encontramos diante de interesses fundamentais. Isso porque aqueles direitos previstos na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher já trouxe a proteção no cenário jurídico brasileiro. Dessa forma, quando um tratado internacional já é devidamente incorporado e cuida dos direitos humanos, estamos diante de interesses fundamentais. E a tutela de interesses fundamentais das mulheres é muito importante para a promoção de uma sociedade igualitária, em que os direitos se mostram devidamente protegidos. É claro que para que o comitê possa analisar detidamente as petições contendo denúncias, é essencial que o Estado previamente tenha manifestado seu consentimento, concordando em se submeter ao comitê na hipótese de transgressão de interesses fundamentais atinentes às mulheres. Essa regra leva em consideração um princípio sociológico do direito internacional, qual seja a manifestação do consentimento. Afinal, a regra é que um Estado apenas se submete a uma norma se manifesta o seu consentimento em relação a ela. Diferentemente de algumas situações do direito interno brasileiro, no cenário das relações exteriores, essa manifestação do consentimento deverá ser sempre expressa. Não se aceita uma manifestação do consentimento tácita. No direito internacional, quem cala não diz nada. Não existe aquela história do quem cala consente. De toda forma, uma vez existente a manifestação do consentimento, o comitê poderá analisar efetivamente as petições provenientes e advindas de violações aos termos do Tratado Internacional.
Vamos agora à nossa segunda pergunta. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher traz no seu conteúdo a previsão de denúncias individuais por mulheres em caso de violação de seus dispositivos? Otávio Miranda, um grande abraço a você e a todos os espectadores e alunos de Ouro Preto. É uma satisfação lecionar para vocês. É necessário destacar que a resposta é negativa. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher não estabelece a possibilidade de petição individual pelas mulheres, no caso de transgressão de interesses que lhes são inerentes. A previsão só foi surgir com o protocolo facultativo em 2002. Antes disso, não existia tal possibilidade. O recebimento de petições individuais contendo violações aos interesses fundamentais das mulheres se mostra como um instrumento bastante eficaz. Isso porque faz parte de um mecanismo de tutela, de proteção, de efetividade dos direitos humanos no cenário das relações exteriores, com claros reflexos no direito interno do Estado. Sabemos que também existem as investigações motu próprio, em que o Estado em que existe a transgressão promove uma investigação de caráter interno para que se possa alcançar a efetiva tutela aos interesses das mulheres. Mas observem, meus amigos, que não obstante possa existir a atuação do Estado, a petição individual daquela mulher que teve o seu interesse atingido se mostra muito importante, pois além de garantir a proteção do seu direito, amplia tal tutela a todas as mulheres que se encontrem diante de tal caso. Desse modo, a transgressão não pode ser considerada positiva. Sempre que existe uma discriminação contra as mulheres, vamos nos encontrar em situação de desigualdade social. É por esse motivo, inclusive, que se falam em ações afirmativas. Com o sistema de petição individual pela mulher que teve o seu interesse transgredido, se existirem diversas petições no mesmo sentido, é de se analisar, no Estado, a existência de uma necessidade de aplicação de ações afirmativas. É claro, meus amigos, que o objetivo é sempre a tutela de interesses fundamentais, que são inerentes às mulheres, evitando qualquer espécie de discriminação. Vamos agora caminhar juntos para a nossa terceira pergunta. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher permite que cada Estado faça sua regulamentação interna sobre o tema? Vocês de Paraty enviam um grande abraço e muito obrigado pela pergunta. Eu preciso dizer que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher respeitou as diferenças culturais e a diversidade étnica ao permitir direitos e responsabilidades iguais, idênticas, durante o casamento e também por ocasião de sua dissolução. É importante destacar, no entanto, meus amigos, que os Estados não devem, em hipótese nenhuma, elaborar normas que estabeleçam diferenças discriminatórias entre homens e mulheres. É sabido que a Convenção Internacional, ao estabelecer direitos idênticos, também traça uma consideração de natureza formal.
Afinal, meus amigos, todos são devidamente considerados iguais perante a lei. No entanto, em algumas hipóteses, devem se estabelecer direitos diversos para que essa igualdade possa encontrar o campo fático. Isso porque muitas vezes uma igualdade jurídica pode produzir uma desigualdade de fato. Quando isso ocorre, há uma hipótese em que existe o desequilíbrio nas relações entre homens e mulheres. Verificamos que esse desequilíbrio tanto pode partir do campo jurídico quanto do campo fático. E, sob esse aspecto, atingir elementos de natureza pessoal, profissional e características das pessoas. A tutela se mostra importante para a proteção das mulheres. Verificamos no plano interno, baseada na Convenção de Belém do Pará, a Lei Maria da Penha, não é verdade? Ela estabelece, sim, uma diferença entre homens e mulheres. Porém, tal dicotomia não é atentatória à mulher. Não se mostra como uma discriminação, mas uma verdadeira necessidade. É sabido que existem inúmeros casos de violência contra a mulher e, não raro, existe uma desproporcionalidade física entre homens e mulheres. Desse modo, se mostrou necessária uma norma para proteger as mulheres contra a violência doméstica. Vocês poderiam me dizer, ora, Malheiro, mas essa questão não é inerente ao casamento especificamente. É verdade, devo concordar. No entanto, temos regra protetiva de interesses das mulheres, também em uma situação de casamento. Mas não é necessário que essa relação se estabeleça de forma categórica. A simples convivência se mostra suficiente. E eu insisto, a Lei Maria da Penha não é discriminatória, muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal já testou a sua constitucionalidade. E o seu texto é claro ao afirmar que tal norma jurídica se aplica exclusivamente às mulheres. Ora, Malheiro, mas eu já vi hipótese no Poder Judiciário brasileiro em que se aplicou a Lei Maria da Penha aos homens. Ora, os homens também não podem ser vítimas de violência doméstica? Sim, é claro que podem. Porém, observem que é um número de casos muito menor. O que acontece em nossa sociedade, não raro, é uma discriminação da mulher, também no plano doméstico. Existem alguns homens que, infelizmente, consideram-nas como um poder seu, um item de sua conveniência. Ora, tal comportamento também é discriminatório. E quando descamba para a violência, com muito mais razão deve ser coibida. Desse modo, não se elaboram normas no direito interno de um Estado que estabeleçam diferenças entre homens e mulheres. Mas eu repiso e insisto, as diferenças podem ser necessárias desde que não sejam discriminatórias. E na hipótese da Lei Maria da Penha, não existe nenhuma discriminação, mas sim uma proteção à incolumidade física e psíquica da mulher. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quarta pergunta. Ao estabelecer medidas protetivas às mulheres, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher não desrespeitou a Constituição Federal, que estabelece que todos são iguais perante a lei? Natália Barreto, um grande abraço a você
e a todos os espectadores do Paraná. Muito obrigado pela sua pergunta. A adoção de medidas protetivas no cenário jurídico brasileiro não constitui de forma alguma em atentado à Constituição Federal Brasileira. Muito pelo contrário. Pelo que acabei de falar para vocês, respondendo à pergunta anterior, quando cuidamos de igualdade, devemos considerá-la tanto no plano material quanto no plano formal. No plano material, algumas vezes, em determinadas hipóteses, uma igualdade jurídica pode apresentar como consequência uma desigualdade de fato. Nessa hipótese, a igualdade formal deve ser observada, tratando de forma diferente aqueles que possuem características diversas no plano fático. Assim, a natureza jurídica dos indivíduos deve ser observada para a criação das normas pelo legislador. É sabido, nesse aspecto, que sempre que o legislador constitucional deparar com uma norma conexa aos direitos humanos, vai tentar alcançar a aprovação com o quórum de emenda constitucional, apresentando maior força a esse tratado incorporado. Lembrando, o quórum é de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. E quando houver um conflito aparente entre tratados internacionais de direitos humanos, em especial no nosso estudo nesse instante, tratados para a proteção das mulheres. Nessa hipótese, 2 considerações devem ser observadas. A primeira consideração: deverá prevalecer a norma mais benéfica à mulher. A segunda consideração importante: uma norma de caráter geral jamais poderá derrogar uma regra de caráter especial. Desse modo, não podemos falar em hipótese alguma que a Convenção de Belém do Pará e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher se chocam e não convivem pacificamente no cenário jurídico brasileiro. As 2 normas já foram devidamente incorporadas e convivem pacificamente, sim, mesmo porque, enquanto a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher apresenta regras gerais e globais acerca dessa tutela, a Convenção de Belém do Pará cuida especificamente da proteção da mulher contra a violência. Vamos agora para a nossa 5ª e última pergunta. Por que ainda hoje a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher é aplicada no Brasil? Vitor Hugo, um grande abraço a você e a todos os nossos amigos de Salvador, Bahia. Muito obrigado pela sua pergunta. É importante dizer que ainda hoje, infelizmente, encontramos situações de discriminação contra a mulher. Além de situações inerentes à violência doméstica, que a Convenção de Belém do Pará cuida melhor, precisamos verificar que no plano profissional, não raro, mulheres ocupando o mesmo posto de trabalho, sob a mesma função, com idênticas qualidades e, não raro, melhores, recebem um salário inferior. Essa é uma forma prática de discriminação contra a mulher que não pode ser aceita em nossa sociedade. Por isso mesmo, meus amigos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher se mostra atual no cenário jurídico brasileiro e deve ainda ser devidamente aplicada. É claro que o objetivo é a diminuição
senão a total eliminação de condutas discriminatórias contra as mulheres. Observem, meus amigos, que o diploma só foi devidamente promulgado no cenário jurídico brasileiro em 2002, pelo Decreto 4377, e detém o valor jurídico de uma norma supralegal, estando abaixo da Constituição Federal Brasileira. Levando-se em consideração que o Tratado Internacional foi criado em 1979, houve um longo hiato para que fosse considerada uma norma com validade, vigência e obrigatoriedade no direito brasileiro para proteger as mulheres contra a discriminação. Ainda assim, a sua efetividade deve ser considerada ordináriamente. Afinal, condutas discriminatórias pululam em diversos aspectos da sociedade brasileira. Podemos concluir, então, meus amigos, que essa proteção se mostra cada vez mais vívida, para que as mulheres possam exercer em igualdade de condições os mesmos direitos que os homens, e sejam, sim, homens e mulheres considerados iguais, não apenas perante a lei, mas também de fato. Espero que a minha contribuição respondendo às perguntas aqui formuladas tenha sido útil para a sua cognição acerca do tema de discriminação contra as mulheres. Agora, vamos juntos prosseguir para o terceiro e último bloco, o X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas e vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Não saia daí, porque agora vamos juntos para o X da questão. Agora, meus amigos, no X da questão, vamos acompanhar perguntas dos principais concursos públicos do país e analisar como os examinadores exigem o tema cuidado na aula de hoje. Vamos para a nossa primeira pergunta. Delegado de Polícia, Polícia Civil, São Paulo, 2003. Indique qual destes instrumentos prevê, em seu artigo 4º, a aplicação de medidas especiais de ação afirmativa, de caráter temporário, destinadas a acelerar a igualdade entre os indivíduos, buscando superar injustiças cometidas no passado contra as mulheres. Alternativa A, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alternativa B, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Alternativa C, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Alternativa D, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Vamos agora, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. Comecemos com a alternativa A. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 não é um tratado internacional, mas apenas uma recomendação de princípios, e apresentou em seu bojo direitos civis e políticos, do artigo 1º ao 20, e do 21 ao 30, direitos econômicos, sociais e culturais. Não verificamos ali especificamente a tutela de interesses inerentes às mulheres. Assim, a alternativa A está errada e não deve ser assinalada. Vamos agora para a alternativa B. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos trouxe em seu bojo normas protetivas inerentes a direitos civis e políticos, aplicados aos indivíduos, mas não falamos especificamente
em regras que tenham por objetivo a tutela de interesses das mulheres. Dessa forma, não deve ser assinalada a alternativa B. É claro que devemos considerar que nessa convenção existem mecanismos que as mulheres poderão utilizar para a tutela de seus interesses. Por exemplo, a possibilidade de petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas não existe menção expressa à mulher, mas a qualquer pessoa. Desse modo, a alternativa B está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa C. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A alternativa C, de Cíntia, se mostra como certa resposta e deve ser assinalada. Vamos verificar qual é o equívoco da alternativa D. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Como lhes disse anteriormente, apesar de encontrarmos aqui regras protetivas de interesses das mulheres, especificamente, o Tratado Internacional versa sobre as hipóteses de violência contra a mulher. Dessa forma, a alternativa D está errada e não deve ser assinalada. Vamos agora juntos para a nossa segunda questão. Procurador do Trabalho. Procuradoria-Geral do Trabalho, 2009. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Para os fins da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a expressão discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, ressalvado seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou qualquer outro campo. Alternativa B. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial estabelece que não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Alternativa C. Para os efeitos da Convenção sobre os Direitos da Criança, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade à lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Alternativa D. A Convenção Americana de Direitos Humanos impõe como garantia judicial que toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Alternativa E, não respondida. Amigos, é necessário que verifiquemos a alternativa por alternativa. Antes, no entanto, é essencial destacar para vocês que o concurso da Procuradoria-Geral do Trabalho estabelece uma hipótese de alternativa não respondida, já que cada alternativa assinalada incorretamente eliminará do candidato um ponto. Vamos começar a nossa análise com a alternativa A.
Para os fins da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a expressão discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, ressalvado seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou qualquer outro campo. Meus amigos, a alternativa A deve ser assinalada, pois ela está incorreta. Vocês podem me perguntar, onde está o equívoco, Malheiro? Vocês verão que a alternativa A ressalva o Estado Civil. A proteção aos direitos da mulher deve ser considerado independentemente do Estado Civil. Vamos verificar as demais alternativas? Agora a alternativa B. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial estabelece que não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. A alternativa B, de Betina, se mostra como certa resposta e, desse modo, não deve ser assinalada, porque o examinador pediu a alternativa incorreta. Vamos verificar a alternativa C. Para os efeitos da Convenção sobre os Direitos da Criança, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade à lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. A alternativa C igualmente está correta e não deve ser assinalada, já que o examinador pede a incorreta. Vamos verificar a alternativa D. A Convenção Americana de Direitos Humanos impõe como garantia judicial que toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e parcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza? A alternativa D, igualmente, está correta. Vamos verificar a alternativa E, não respondida. A alternativa E só seria assinalada se o candidato, em hipótese nenhuma, soubesse a resposta e não quisesse perder nenhum ponto. Vamos lá, meus amigos. Eu espero que a minha contribuição na aula de hoje tenha sido muito útil para o seu entendimento acerca de questões inerentes à discriminação contra a mulher. Antes de me despedir, eu quero deixar com vocês os meus contatos. Se desejarem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Um forte abraço. Contem sempre comigo.